Olá pessoas, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e o assunto de hoje vai ser bem relevante para o entendimento das coisas que a gente vai falar aqui, inclusive tipologia, porque a gente vai falar sobre arquétipos hoje. E vocês devem perceber que o quadro tá cheio de coisas, eu fiz bastante coisa mesmo e isso pode ser um pouco sobrecarregador para quem acabou de ver aqui. Eu vou tentar deixar as coisas bem explicadas aqui para ficar mais claro que tudo isso aqui que eu escrevi é. Eu tentei representar visualmente as ideias que estão aqui para vocês irem pegando o conceito, né? Até porque eu acredito que aprender algo não é decorar as palavras que compõem aquilo. Eu acredito que aprender algo é você intuitivamente sentir o que aquilo significa, se isso faz sentido. Você já não teve alguma experiência na sua vida onde você soube de algo por tanto tempo que a ideia daquilo não precisa mais se esforçar para pensar, você automaticamente, intuitivamente já pega a ideia. É isso que eu estou tentando atingir aqui. Claro que demora uma quantidade de tempo, pensamento, para chegar nesse nível, mas você chega. Quando eu faço essas explicações aqui, eu boto meio que você na jornada para você eventualmente entender isso aqui de forma intuitiva. Era isso que eu queria dizer antes da gente começar, e a primeira coisa que eu vou falar mesmo, antes mesmo de ir pro quadro realmente, mas eu poderia conectar ao primeiro tópico de arquétipo, é o Jung. Isso aqui é uma coisa junguiana, a gente está sendo bem junguiano agora. O Jung, ele era uma pessoa que observava muitos os sonhos dos seus pacientes e ele também estudava mitologia. O Jung lia mitos e lendas de todos os lugares do mundo. Ele pegava de várias culturas e ele começou a ver conexões, coincidências muito grandes entre os mitos. Tipo, coincidências tão grandes que eram absurdas. Não era como ter sido só fruto do acaso. Era como se tivesse alguma coisa fazendo com que pessoas de diferentes lugares do mundo pensassem e chegassem às mesmas conclusões. Você possuía povos de lugares opostos do planeta, de lugares geográficos opostos, climas diferentes, animais diferentes, pensando nas mesmas histórias, nos mesmos contos, só que com variações pequenas. Isso foi o que permitiu que Jung identificasse o que era um arquétipo e o que era um tropo, ou um símbolo. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, em várias histórias mitológicas, a gente vai encontrar a ideia do engolimento. Esse é um tropo, esse é um símbolo que é citado bastante no círculo junguiano. Esse símbolo do engolimento fala o seguinte: ele não precisa ser literalmente engolido, é uma analogia ao ato que está acontecendo. Onde você possui o mito do herói, é o tropo do herói, sabe, jornada do herói. Você já deve ter visto isso em filmes, Star Wars, Senhor dos Anéis, onde o herói é chamado para fazer a sua missão e em algum momento um personagem ou herói ou secundário ele é engolido por alguma coisa. E aí ele tem que passar um tempo dentro dessa coisa que ele é engolido para depois sair. Um exemplo disso é a baleia do Pinóquio. Ou tem um mito grego que o maluco é engolido por um peixe. Ou é na Bíblia, eu não lembro agora, posso estar confundindo, enfim. Você possui mitos como o do Minotauro que devora crianças, como a lenda dos irmãos Grimm, o Tom Dedinho, que ele é envolvido pela teia de uma aranha e fica preso em algumas versões. E o Tom não só é envolvido por uma teia de aranha, quanto esse conto fala exatamente dessa coisa de ser engolido. Onde o Tom ele é constantemente ameaçado de ser engolido. O pudim tenta engolir ele, a vaca tenta engolir ele. Tudo tenta engolir ele. E ser engolido é um símbolo. Significa algo. Se você vê isso nos sonhos, o Jung via isso nos sonhos, ele via isso nos mitos. Porque esses mitos muitas vezes surgem dos sonhos das pessoas nas culturas, dos índios tribais e pá. E ele via isso nos sonhos das pessoas, dos seus pacientes. Engolir significa ser puxado. Você pode pensar num buraco negro puxando algo. Mas no caso que está sendo apresentado aqui, ser engolido está sendo tipo ser consumido, ter sua energia roubada, ser preso a algo. Aquilo que te envolve, aquilo que te engole, ele prende. É isso que o símbolo está querendo dizer.
O Minotauro devorava crianças porque ele devorava potencial humano. Aquelas crianças poderiam ser maiores, poderiam ser algo, mas o Minotauro devora no labirinto. Agora, voltando mais ao tópico, arquétipo. Depois que o Jung viu essas conexões nos mitos, aí ele começou a dar nomes, né? Quando se tratava de uma coisa mais personificada, uma coisa que pensa, que tem rosto, que é um humanoide, uma pessoa, um animal, ele chamava de arquétipo. Quando era uma situação, uma coisa não animada, ele chamava de símbolo. O significado de arquétipo foi se perdendo com o tempo e foi ficando sinônimo de símbolo muitas vezes. Tipo, então, o que era chamado só de símbolo começou a ser chamado de arquétipo, e eu não estou aqui para dizer que isso está certo ou errado, é só como as palavras estão sendo usadas. Eu estou aqui para dizer, não estou aqui para definir o que uma palavra significa. Apesar de eu ter que fazer isso, claro. Arquétipo, etimologicamente arquétipo, fala de um tipo, de uma vibe, de uma energia, de uma coisa que está dentro da sua psique que é primitiva. Vem de arcos, de primitivo, que nem você encontra em arqueologia. O Jung ele deduziu que a única forma de tantos humanos ao redor do mundo chegarem a conclusões e sonhos e mitos tão parecidos era porque dentro deles, na sua própria natureza, e aí tem uma interpretação que é mais física, que diz que é na sua biologia, mas tem a mais psíquica, dentro deles psiquicamente existe uma realidade psíquica que contém esses arquétipos, essas vibes, energias, e elas se manifestam ao redor do mundo com diferentes faces, com diferentes manifestações da mesma coisa. Por isso que eu desenhei, por exemplo, um círculo com várias setas. Você pode imaginar que o círculo representa a essência da coisa, e as setas representam todas as direções que ela pode ir diferentes. É a mesma coisa, mas tem várias direções. Um jeito de mostrar na prática como isso funciona, vamos pegar, por exemplo, os sinônimos. Eu vou pegar, sei lá, a palavra cão e cachorro. Ambas são manifestos da mesma essência. A mesma essência está se manifestando aqui. Poderia chamar de dog também, porque em volta do mundo existem várias palavras para essa mesma coisa. E não se trata só de palavras, não se engane, isso não é só verbal. Isso é uma imagem também. Por exemplo, o Messias, o Iluminado, ou Deus. Você encontra várias versões de Deus no mundo, várias versões do Messias no mundo. Você tem o quê? Tantos deuses que a gente tem centenas de deuses nas culturas do mundo, mas todas referindo à essência do Deus. Você possui a ideia do sábio, sabe? Aquele sábio que fica na montanha. Você tem várias versões dele. Você tem várias versões do protagonista, do herói. Você tem várias versões do vilão, ou do diabo, se quiser chamar assim. E por aí vai. Não confundam a face de algo pela essência verdadeira daquilo. E aí eu vou entrar um pouco no que é uma essência, né? Só para deixar mais fácil. Quem já estudou Platão e já entendeu as ideias de Platão vai ter mais facilidade entendendo isso. Platão que veio com a ideia do mundo das ideias. O cara que identificou a essência das coisas, que é a vibe, a intuição, a ideia, o conceito, enfim. Para você entender o que é o mundo das ideias, você tem que primeiro se olhar para o mundo físico, o mundo material, o manifesto, que você conhece, e questionar ele e tentar ir a fundo nele. E aí eu vou dar um exemplo de como a gente reconhece a essência de algo. Imagine que você tem uma cadeira, ou como é que você sabe que uma coisa é uma cadeira, quando você vê uma? Você poderia dizer, eu vejo, eu sei, porque tem a aparência de uma cadeira. A cadeiras têm essa aparência específica, mas é claro que isso não é totalmente verdade, porque você pode dizer, uma cadeira tem 4 pernas em formato de L e é feita de madeira. Quem diz que ela não pode ser feita de metal, vidro, plástico ou uma mistura desses? Quem disse que a textura dela, a cor dela tem que ser de tal jeito? Então, só a palavra cadeira, o conceito cadeira, a ideia, tem milhões de possibilidades de como a cadeira pode se manifestar no mundo. Uma cadeira não precisa ter braçadeiras, apoio para o braço, não precisa ter um encosto atrás. Uma cadeira pode ser quadrada, curva, pode ter 3 pernas, 2, 1, mas aí a gente já poderia dizer que está quebrada.
Mas o que eu quero chegar aqui é que a gente reconhece as coisas mesmo elas não tendo a aparência exatamente igual. Quando você olha para uma pedra, nenhuma pedra é igual a outra, mas você sabe que todas são pedras, mesmo que existam pedras de todo tipo de cor, textura e formato, porque existe uma essência que você identificou na sua realidade psíquica. Isso é a essência de algo, e o arquétipo é uma essência. Não confundam o arquétipo pela manifestação dele. Quando a gente fala arquétipo, a gente fala arquétipo, símbolo, essência, a gente está se referindo à essência em si. Existe a essência de muitas coisas. Vamos dizer o sábio que eu tinha citado. Qual é a essência de um sábio? É difícil definir, porque só ao definir eu já estou manifestando ele, na minha definição. Mas, geralmente, sábios são velhos, geralmente eles são eremitas, reclusos, geralmente sábios são pessoas que são depiccionadas com barbas brancas longas, por algum motivo. Agora que eu passei por isso, essa ideia de arquétipo, essa personalidade, esse papel que se repete através da história humana, esse símbolo, situações que se repetem através da história humana, eu só queria comentar bem rápido o que eu quero dizer com tropo aqui. Essa palavra não é muito conhecida. Tropo é uma situação clichê. Tropo é uma situação que se repete e você vê muitas vezes nos filmes e séries se repetindo várias e várias e várias vezes. Tipo, existe, sei lá, o arquétipo da loira burra. Existe o arquétipo da Karen, não sei se vocês conhecem, esse é mais difícil de ver alguém que conhece no Brasil. Mas não se engane, eu tô me referindo à essência que deu origem a eles. Eu não tô me referindo ao estereotipo, que eu vou entrar nisso aqui mais tarde. E é bom vocês saberem diferenciar um arquétipo de um estereótipo. Eu tive que pensar um pouco nisso antes de falar isso aqui. Vamos lá. Existem muitos tropos, muitos clichês. E você vai identificar vários se você vai assistir alguns filmes. Um exemplo de tropo é o final dramático. A grande maioria dos filmes, principalmente de ação, animes, eles deixam as lutas mais explosivas e incríveis para o final. E não tem nada de errado com isso, é só um clichê. Também porque é o que mais funciona, né? Enfim, realidade física e psíquica. O que eu quis dizer com essa anotação aqui é que a gente possui dentro da nossa psique esses conceitos pré-programados, a ideia do que é um sábio, a ideia do que é uma criança, do que é um líder ou um rei, que é um arquétipo que eu não citei. A gente possui pré-programado na gente a ideia do que é um guerreiro, a ideia do que é um sábio, eu já falei isso. Enfim, a ideia do que é Deus também. A gente possui tudo dentro. Isso aqui a gente poderia chamar de microcosmo. Esse é um nome bem nova era, assim, bem hippie. E o Jung utilizava muito a palavra realidade psíquica. E a gente sente essas coisas na gente de forma muito implícita, de forma muito sutil. É uma energia sutil, você não consegue dizer o que ela é exatamente, até você ver ela fora de você na realidade física. A gente utiliza a realidade física, o mundo das imagens e visões, assim. Claro que nem toda imagem e visão é física, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. A gente usa eles para representar o nosso mundo interior confuso. Porque os nossos olhos estão para fora, não para dentro. A gente não consegue olhar para dentro. A gente precisa olhar para fora para conseguir ver dentro. O mundo de fora é um espelho do nosso mundo interior. O que está dentro está fora. O que está fora está dentro. Se vocês já viram o hermetismo, a lei dos correspondentes, acho que é assim que chama. O que está embaixo está em cima, o que está em cima está embaixo. Mas nesse caso, o que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Quando você vê fora de você algo que é um bom vaso, é um bom container, encarna bem a ideia que já está dentro de você, você já tem noções preconcebidas, preconceitos e jeitos de agir em direção àquela coisa. É um motivo pelo qual gatos têm medo de cobras, porque gatos, mesmo antes de nascer ou depois de nascer, eles já têm pré-programado na mente deles que cobras são perigosas. Então, quando gatos veem pepinos, coisas longas e verdes, eles têm medo, porque está pré-programado neles, é um instinto. Em humanos é mais sofisticado ainda, só que isso existe nos animais.
Essa ideia de que em várias culturas ao redor do mundo as pessoas chegavam em mitos e contos parecidos deu ao Jung a ideia de falar do coletivo inconsciente. Essa é uma das ideias mais famosas dele, que é basicamente como se fosse uma internet biológica, dá pra chamar assim. Uma internet só que já faz parte da natureza, onde é como se todos os seres que sonham e imaginam estão conectados por essa grande mente ou essa grande fonte de ideias e água, e essa água é distribuída para todos os seres que recebem essas ideias. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu acho que poucas pessoas vendo isso vão ter passado por isso, talvez nenhum até, onde você teve uma ideia legal, você não botou essa ideia em prática, esqueceu dela e do nada um amigo seu, alguém próximo seu botou essa ideia em prática, sem você nunca ter dito a ideia para essa pessoa. Isso é um exemplo muito clássico de uma ideia do coletivo inconsciente indo até você, aí você rejeitou ela, então ela só foi pro próximo hospedeiro. No caso, não um vírus, é mais uma vibe, dá pra chamar assim. Mas então, voltando mais aqui ao assunto, estereótipo. Quando eu vi essa palavra, eu pensei, deve vir de estéreo, estereótipo. Eu não acho que vem de estéreo, talvez sim, eu não fiz um estudo muito profundo, mas pelo que eu vi na etimologia, estereótipo significa impressão sólida, e o sólido vem do estéreo mesmo. É como se você estivesse pegando a manifestação de algo, em vez do símbolo em si que está aqui no centro, ele é caótico, ele é moldável, pegasse só a manifestação dele e dissesse que isso aqui é ele. Estereotipar, então, por exemplo, todos os sábios usam barbas brancas. Claro que não. Isso é um estereótipo. Quem disse que um sábio precisa usar barba branca? Quem disse que uma cadeira precisa ser feita de madeira? A sua visão está muito sólida. Você não está adaptável. Agora que ficou mais claro o que é um estereótipo, eu peço que vocês saibam identificar o que é um estereótipo e o que é um arquétipo. Um estereótipo é a nossa impressão da manifestação de um arquétipo. Não é o arquétipo em si. Não é a essência moldável caótica que está ali se manifestando no mundo. Quando eu falo moldável e caótica é porque ela possui milhões de possibilidades. Isso é um caos imenso. Agora, passando rapidinho por aqui na parte superior direita, eu já passei pela esquerda, eu já falei de símbolos um pouquinho. Símbolos são coisas que você vê aparecendo em sonhos que simbolizam algo. Você pode dizer que a palavra símbolo é a coisa que está sendo simbolizada, inclusive. O Jung, acho que ele dizia isso, só que os significados das palavras mudam. Eu já falei isso, enfim. Um exemplo de símbolo é o símbolo da cruz, o símbolo cristão, muito famoso. E a cruz carrega muito significado. Os símbolos geralmente carregam muitos significados, eles têm muitos significados ao mesmo tempo. É um nível de complexidade ainda maior. Você vê besouros em sonhos carregando significado, você vê círculos, quadrados carregando significado. E eu já citei o círculo poucas vezes, inclusive isso aqui, eu desenhei o símbolo do sol na alquimia. O símbolo, ele quer passar alguma mensagem visualmente para você, de forma implícita, mas é necessário uma certa inteligência, uma certa intuição para pegar essa mensagem. E não tem problema se você não pega, eu não estou te julgando por isso ou algo tipo assim. Ok, passando pelo símbolo, a gente tem tarô, sonhos e rituais. Tarô, você deve conhecer por aquele deck de cartas que geralmente você vê pessoas místicas usando, dizendo que vão prever o futuro. O tarô em si, eu não lembro de ter visto ele prever o futuro, mas eu não nego que talvez ele possa fazer isso. E a mecânica pela qual o tarô pode prever o futuro é um assunto ainda mais avançado que eu não vou nem entrar aqui, eu não vou nem discutir isso agora. Sonhos, já citei como símbolos, e sonhos muitas vezes são uma fonte de mitos, como os da Grécia, ou os nórdicos, ou de matriz africana, ou chineses, ou japoneses, ou por aí vai, ou sei lá, americanos, das Américas mesmo, dos nativos. E também rituais. Muitos rituais que pessoas primitivas fazem, que eu falo primitivo, mas
É como se parte deles fosse sofisticado e parte fosse primitiva. A parte material é primitiva, a tecnologia é primitiva, mas psiquicamente, sabe, espiritualmente, psiquicamente, eles são bem mais sofisticados que o homem moderno. Porque eles fazem rituais com símbolos que são importantes para o nosso desenvolvimento psicológico, para a nossa realidade psíquica. Um exemplo de um ritual desse tipo, que é um dos mais importantes na minha opinião, é o rito de transição masculino. É quando um homem da tribo, no caso é quando um menino da tribo vira um homem, é o ritual que faz ele virar. Como se fosse a passagem assim, bem marcada, agora você é um homem. Hoje em dia a gente não tem essa ideia de quando um menino vira um homem, muito bem definido. Tem pessoas que dizem, quando você ganhar um carro você vai virar um homem. Quando você tiver emprego você vai virar um homem. Quando você tiver uma esposa ou uma mulher vai virar um homem. Eu não concordo com essas ideias. Eu não acho que o que faz uma pessoa virar um homem, um menino, quando eu falo homem, um homem maduro, um adulto, é adquirir essas coisas apenas. É mais profundo, é mais grandioso. E esses rituais servem para isso. Mas, ok, passando pelo ritual, a última coisa que eu quero falar para vocês sobre arquétipos é símbolo e simbolizante, que isso está relacionado, não é bem arquétipo em si. Vocês já devem ter percebido que a cada manifestação de um arquétipo no mundo, sei lá, vamos dizer o arquétipo do próprio Deus, você tem, sei lá, Zeus, você tem Jeová, você tem Alá, você tem, possivelmente, quais os outros deuses que eu consigo lembrar agora? Eu não consegui lembrar de mais nenhum, então vamos lá. Você possui uma essência ali, escondida, e você possui algo que simboliza ela. A essência você poderia chamar de símbolo, e o que simboliza ela você pode chamar de simbolizante. Da mesma forma, uma palavra é um significante, e uma palavra tem um significado. Então, quando eu falo azul, você sabe que eu estou me referindo à experiência da cor azul, esse é o significado. Mas a palavra em si não é o que eu estou querendo dizer quando eu falo azul. Eu não estou falando do significante azul, das letras A, Z, U, L. Eu estou falando da cor, sabe? E imagina que eu estou tentando, sei lá, explicar azul para uma pessoa cega. Não tem como, a menos que a pessoa veja, ela não vai entender. Não importa quantas palavras e descrições eu use para descrever o azul, uma pessoa nunca vai saber o que é azul sem ver azul. Eu posso dizer que o azul é frio, que o azul ele é calmo, pacífico, que o azul ele me lembra águas, profundezas e a paz e a confiança, mas nada disso realmente aponta de forma 100% perfeita para o que o azul é, são significantes. Então, eu falo isso também porque muito do que eu falo aqui é tão intuitivo e muitas pessoas são bem rápidas para tomar isso aqui como idiotice, tolice pura. Não! Abra a porra do teu olho. Porque isso aqui você vai só entender se você não for cego. Igual a pessoa que só vai entender o azul quando vê o azul. E eu não tô falando isso com a intenção de, sei lá, machucar vocês outros. Eu tô falando isso porque eu me importo, realmente. Eu quero que vocês entendam isso aqui. E eu dei um desenho aqui embaixo, a gente já tá chegando perto do fim, onde eu queria representar um jeito de entender o que era símbolo e simbolizante. A gente usa o simbolizante número 1 para representar a quantidade 1 do mundo. Eu desenho uma bolinha aqui, uma bolinha. A gente usa o simbolizante 2 para representar 2 coisinhas. Eu espero que essa aula aqui tenha sido esclarecedora sobre várias coisas. Talvez você reconheça arquétipos na sua vida, eu vejo esses padrões se repetindo. E é engraçado, começa a ver aquela situação de quando eu vejo eu não consigo desver. Eu começo a ver em todo lugar essas conexões, é bem interessante. E se você gostou, dá um like. Se você quer mais conteúdo desse tipo, se inscreve. Tchau, gente. E boa sorte na vida de vocês aí. Enfim. That's why your shoes raggedy. That's why your mama did. Olá, filoveganos. Primeiramente, é importante ressaltar que qualquer dúvida, qualquer sugestão e até mesmo qualquer crítica construtiva, ou não, porque no final tudo engaja, que vocês tiverem em relação ao conteúdo produzido aqui, vocês devem estar mandando nos comentários,
A gente vai considerar cada um deles com toda a atenção e com todo o carinho que vocês merecem e com certeza relevando. Não tenham medo ou hesitem, nem tenham preguiça, por favor, de estarem comentando o que vocês sentirem no coração de vocês. Ou na mente, enfim. E vamos lá. Primeiro eu estou aqui nesse vídeo curtinho, ou talvez não, porque diferente do Nox eu falo bastante quando me dá trela, mas tentando ser o mais breve possível, para mostrar exemplos práticos de arquétipos no nosso dia a dia, mesmo que o Nox já tenha mostrado, mas no intuito de ser mais fácil para todos nós de estarmos identificando eles no nosso dia a dia. Partindo da ideia de significado e significante do Nox, onde o significado ele é a ideia essencial e o significante a máscara que a ideia essencial usa para se manifestar, como o exemplo que ele deu da cadeira, que é uma cadeira, mas que tem diferentes formas, diferentes tamanhos. E se aprofundando nisso, porque o intuito daqui é perceber isso de uma forma profunda, a gente tem várias ideias que se repetem no nosso dia a dia, às vezes a gente nem percebe. Para estar identificando elas, além do entendimento, é necessário ter a mente aberta e considerar sempre a possibilidade de tudo isso ser real, porque é real, são coisas que a gente percebe. Uma coisa é você só ter fundamento teórico e a outra coisa é você realmente perceber isso na prática. Quando você tem as duas coisas, fica impossível fechar a cara para um determinado assunto. E não adianta fugir disso. Não importa os argumentos que você tenha. Existe algo que está acontecendo e, claro, a gente sempre tem que olhar com a visão filosófica todas essas coisas e considerar sempre diferentes perspectivas até chegar no cerne de algo e falar, mano, não dá mais para tentar encaixar alguma ideia complementar nisso aqui. É assim e pronto. Esse é o olhar filosófico. E em relação a essas ideias arquetípicas, é necessário principalmente ter a mente aberta e olhar filosófico, assim como para tudo na vida. Mas vamos lá. Eu queria muito em um vídeo de arquétipos poder estar falando sobre personagens, né, do mundo geek no geral, que possuem a mesma essência. E vamos lá. São eles o Zenyo de Dragon Ball Super, o The Collector de The Owl House e a Zoe de League of Legends. Para quem conhece, ambos têm a mesma essência. Dá até pra gente linkar a essência deles com o arquétipo da criança divina, de Yang. A criança que não cresce e a criança que realmente simboliza muito bem como que uma criança é inocente, boba, imaginativa, que sempre está em busca de diversão. E vamos lá falar um pouco sobre esses personagens. Para começar, falando sobre o Zenyo. O Zenyo é um personagem com um poder muito apelão. Ele é uma divindade no mundo de Dragon Ball Super. Até então, né? Porque Dragon Ball gosta de sempre tá apresentando novos personagens mais apelões que os outros. Mas até então, ele é o personagem que tá no topo de toda a hierarquia divina. E ele é uma criança, praticamente. Uma criança que tem um poder completamente caótico nas mãos, de apagar qualquer universo inteiro só com o estalar de uns dedos. E ao mesmo tempo você vê nele, e é esse o diferencial arquetípico que não tem ligação apenas com o arquétipo da criança divina, mas sim com todos esses personagens junto disso, que é justamente o poder caótico, considerando a posição alta que esses indivíduos se encontram, tanto a Zoe quanto o The Collector também. Literalmente é pura definição de caos. E o Zenyo, ele em muitos momentos é temido
por todos os outros deuses, mas se for parar para ver profundamente, ele apenas é uma criança que quer ter alguém para brincar, que quer se divertir, sabe? Ao mesmo tempo que é consciosa, mas ao mesmo tempo também é imaginativo. E a mesma coisa com The Collector de Dalhousie. Um ser intimidador pela posição que ele se encontra de entidade com um poder completamente caótico de alterar qualquer coisa na realidade com os dedos, a posição da lua, por exemplo, só com o dedo apontado para ela. E tipo, ele é temido, mas no fundo ele também é uma criança que quer brincar e que é boba, de certa forma, inocente, ou talvez não, no caso dele. E a Zoe do League of Legends, que tem essa mesma premissa de uma criança que tem influência, que ganhou poderes de uma entidade muito importante no universo de League of Legends. Eu não sou tão fã assim da lore e nem do jogo, mas a lore descreve ela como uma criança que foi admirada por um ser com poderes extraordinários e acabou cedendo, não sei se era um ser ou vários seres, mas cedendo parte desse poder para ela. E um poder completamente caótico nas mãos de uma criança que realmente não está em posição de ter tal cargo, porque ela é o caos, ela leva o caos para o mundo do jogo. Ela consegue, descrito na lore, através da mente, se teletransportar para qualquer linha do tempo. Então a gente vê esse arquétipo se repetindo entre esses três personagens. E vale aqui lembrar que, claro, podem ter inspiração, sim, o criador pode ter se inspirado um no outro para criar esses personagens, mas vale aqui lembrar que as possibilidades disso não ter acontecido são grandes também, mas esse não é o intuito, falar o que aconteceu e o que não foi, mas sim exemplificar a identificação de arquétipos no nosso dia a dia. E falando também um pouco sobre símbolo e simbolizante, que o Nox explicou no vídeo, a gente consegue fazer a linkagem de muita coisa, muitos simbolizantes, muitos elementos que representam a mesma coisa em essência. E eu vou criar um mapa mental aqui só para vocês verem. Vou falar um pouco do tarot também. O tarot, ele é um sistema que aborda os arquétipos de uma maneira muito especial, porque é como se o tarot ele tivesse chegado no cerne das coisas, como se ele conseguisse ter transcendido o simbolizante para alcançar um símbolo. E símbolos que a gente vê se repetindo, ou até mesmo como situações em nossa vida, situações que representam o arquétipo daquela carta. Há quem diga que o tarot está incompleto, por quê? Porque é como se faltasse arquétipos no tarot, ou como se as cartas elas fossem significantes, não significado. Mas ainda assim o tarot se torna um sistema muito profundo em relação a essa essência em cada carta, sabe? Que cada carta manifesta individualmente e que juntas de todas as outras cria um sistema completo de simbolismos. Mas vamos lá, eu vou usar a carta da Imperatriz, que em essência representa o arquétipo da mãe, e é atribuído a essa essência as características de feminilidade, de nutrição, de criatividade, de ternura. Acho que eu posso dizer também de prestatividade, e tudo isso que representa muito bem uma mãe. E a gente pega essa mesma ideia e a gente consegue fazer a linkagem com vários outros lugares. Como, por exemplo, na cultura grega, onde tem a deusa Hera, que é a deusa da maternidade e representa uma mãe. A gente também tem na cultura egípcia a Ísis, que representa também, é bem forte nela todas essas características
desse arquétipo citados na Imperatriz. A gente também tem a Imaculada Conceição na Igreja Católica, que é a representação da Virgem Maria antes do pecado, né? Sem o envolvimento com o pecado, né? Que também representa a mãe. A gente tem religiões africanas, por exemplo, a Iemanjá, a Oxum, que também representam a maternidade, todas essas características citadas, principalmente a Iemanjá. E a gente vê esses padrões se repetindo em vários outros elementos. A gente vê também até mesmo dentro da tipologia junguiana esse arquétipo nos tipos ISFJ e ESFJ, que estão, claro, tanto em homens quanto mulheres. Há quem fala dentro da comunidade que é mais raro você encontrar homens com esses tipos. Mas, enfim, são características que se encontram nas duas pessoas, tanto é que homens que são ISFJs e ESFJs são muitas vezes alvos de preconceito por demonstrar neles feminilidade, nutrição, emotividade também, que é uma característica desse arquétipo, cuidado, passividade, que também é outra característica, e são taxados muitas vezes, são questionados da sexualidade, enfim, mas na verdade não há relação com a sexualidade, pelo menos não conhecida, e não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa não significa outra, mas a gente vê, a gente olha esses tipos sem até mesmo nem conhecer de tipologias nas séries, filmes, qualquer universo fictício. A gente olha e a gente fala, meu Deus, mas principalmente mães, nossa, essas são mães de verdade, sabe? Então para vocês verem que é tudo a mesma essência, o mesmo símbolo manifestado de diferentes formas. E bem, isso eu acho que vocês conseguiriam pegar bem como essa ideia de como encontrar os arquétipos no nosso dia a dia. Lembrando que eles estão em todo lugar, representados não só nos universos fictícios, na internet, nos símbolos, qualquer lugar que você olhe, mas até mesmo na nossa própria vida, em situações que a gente vive, que tem um significado por trás, num ponto, não só em acontecimento, mas até mesmo, principalmente para as pessoas mais espiritualizadas que conseguem enxergar isso. Mas é isso, espero que vocês consigam, com essa explicação, identificar mais os arquétipos. E uma coisa que a gente esqueceu de mencionar aqui também é sobre algo chamado sincretismo. Quando há o encontro de duas culturas ou mais, como foi no caso do encontro do Candomblé com o Brasil, quando se instalou aqui e acabou meio que fundindo a sua cultura, a sua religião com o catolicismo e o espiritismo, acaba que acontecendo a mistura de elementos e até mesmo divindades, como por exemplo na Umbanda, você acha santos e deuses do Candomblé sendo representados por uma só coisa. Nesse caso, não é como se isso ocorresse pelo acaso, aí sim, no sincretismo existe uma causa. Mas a gente vai para outras culturas, como por exemplo na cultura grega e egípcia, onde pelo tempo, como foi falado, não havia possibilidade dessas duas culturas se chocarem. Pelo acaso mesmo foram criados vários deuses que possuem uma ligação muito íntima entre si, mas que nunca entraram em contato um com o outro, como é o caso até mesmo especificamente do Hefesto, que é um deus grego, e Ptah, que é um deus egípcio, ambos deuses dos artesãos, algo bem específico, especificidade que se repete entre as duas culturas de uma forma muito curiosa e muito coincidente. E é isso, falou! E a gente sabe que na verdade não é coincidente com todas essas explicações, tipos, e se lembrem das considerações finais, de falarem tudo que vocês acharam dos conteúdos nos comentários. E é isso, fiquem bem.